Sejam bem-vindos a essa live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. Se você ou alguém próximo de você está passando por ansiedade, está passando por depressão, manda essa live lá para eles. Já seja bem-vinda. Eu vou estar falando hoje em específico de ansiedade, os 13 sintomas que você merecem atenção. Compartilhe essa live para o maior número de pessoas, né? Seja um vetor de mudança na vida dessas pessoas. O que tem de pessoas ansiosas não está no gibi, não está no Guinness Book, em lugar nenhum, a quantidade de pessoas. E essa é a segunda parte, tá? Quem não assistiu a primeira, vai lá, busca no feed. Essa é a segunda parte. Então, falar de ansiedade é algo que todos nós temos. O que vai determinar o momento do prejuízo e o momento que ainda assim é saudável? A ansiedade normal, né, entre aspas, tem a ver, Noélia, seja bem-vinda, tem a ver com aquela ansiedade que é o medo de um desconhecido. Você chega no lugar novo, um lugar que você nunca andou, você tem um certo receio. Então isso é de preservação da espécie, do ser humano. Você chega e avista pessoas que você não conhece. Você também fica com receio, um certo medo. E aí você vai se habituando naquele ambiente. O patológico entra no momento que esse medo, esse estado de alerta, ele fica o tempo todo. Vamos pensar que o dia todo nesse processo, tá? Causa nervosismo, causa apreensão, preocupação. Ansiedade gera preocupação, pré-ocupação, ou seja, uma ocupação antes a alguma situação, alguma circunstância. Então é o que vem antes. E só que a parte patológica, ela ultrapassa um limite, né, de saudável. Na semana passada eu trouxe 3 sintomas, né? E como são 3, né, são 13 sintomas, eu trouxe que uma das alterações, alguns sintomas na verdade, é a alteração do sono. Então geralmente a pessoa que tem ansiedade, ou ela fica acordada a noite toda, né? Já aconteceu, eu já atender paciente que ficar 5 dias sem dormir. Chegou até mim nesse quadro, à medida dos atendimentos, ela foi melhorando a questão do sono. Porque eu, né, como psicólogo, eu aplico algumas técnicas, algumas ferramentas que a pessoa começa a dormir melhor. Diva, seja bem-vinda. Então, quando ela começa a de fato aplicar a ferramenta, ela começa a dormir, começou a dormir melhor. Então, em poucas semanas, 1 ou 2 semanas de tratamento, ela já começou a ver uma melhora. Então é bem interessante, né, essa questão de técnicas e aplicação. O que tem de pessoas ansiosas hoje não está no gibi, tá? Eu já vou pedir para vocês compartilhar essa live, porque esse assunto é de utilidade pública. Compartilhe e curta para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Muita gente está sofrendo de ansiedade. Aceleração de pensamento, né, preocupação em excesso, né, tem crises de ansiedade, o coração palpita mais forte, né, sudorese. Então, e eu geralmente o que é que eu recomendo, né, em todos os casos? Atividade física. Se você gosta de dançar, comece a dançar. Se você gosta de academia, faça academia, porque na atividade física libera a serotonina, que é o hormônio do bem-estar.
A questão da endorfina também em relação à dor. Então vale muito a pena. Compartilha, já fala para o maior número de pessoas, tá bom? E aí eu vou retomar aonde eu parei na semana passada. Quais são os sintomas? São 13 sintomas. Eu parei na alteração de sono. Eu falei da questão da paciente que chegou para mim com 5 dias sem dormir por causa da ansiedade. Já teve casos de pacientes, quando vai fazer alguma apresentação em uma faculdade, ela dá dor de barriga por causa da ansiedade. É isso que a ansiedade tem provocado. As pessoas estão evitando sair de casa por causa da ansiedade, o medo. Eu não sei o que vai acontecer. Os pensamentos mais catastróficos, né? Mais negativos. Então, uma pessoa ansiosa tem uma tendência a pensamentos negativos. Então, em relação à alteração de sono, sente dificuldade para dormir e apresenta episódio de insônia e em véspera de reunião importante, eventos, não consegue se desligar, né? Se tem algum evento no outro dia, nem dorme direito. E o quarto sintoma é a tensão muscular. É comum sofrer de dores nas costas, ombros, nuca. Essa região aqui, fica tudo tensa. A pessoa dorme para descansar. Só que quando ela acorda, uma pessoa ansiosa, ela acaba acordando mais cansada do que quando foi dormir. Né? Parece contraditório, mas é isso que a ansiedade provoca. E aí, o pescoço fica travado, ao girar, né, de um lado para o outro, há uma tensão muscular quase constante, geralmente acompanha transtorno de ansiedade. Quanto maior a preocupação e o desânimo, maior a possibilidade de transferir tensões à região cervical. O quinto sintoma de ansiedade é o medo de falar em público. Somente ao pensar na necessidade de realizar uma apresentação para uma plateia já dá sinais para que você, né, de suar demais, mãos geladas, taquicardia, falta de ar, respiração ofegante, aparece para essa pessoa. Esse medo pode estar relacionado a preocupações com o ego, receio ao julgamento do outro, apreensão, aumenta a ansiedade, ou seja, o medo da opinião dos outros. O que é que os outros vão pensar de mim? Às vezes a gente vivencia mais a vida do outro do que a nossa própria vida por causa desse medo em relação ao outro. É preciso a gente estar atento a que nível a gente está fazendo isso na nossa vida. Porque imagine você tem sua vida, viver mais a vida do outro do que a sua própria vida, suas necessidades, sua forma de pensar, sua forma de se comportar, o seu jeito. E aí você vai moldando baseado na opinião do outro. Então, preste atenção. O sexto sintoma é uma preocupação em excesso. Você que está assistindo, em algum momento, ou talvez uma sequência de dias preocupada com algo, em excesso, estão sempre preocupados com o futuro. O que é que vai acontecer? O que vai ser de mim? O que é que vai acontecer com o meu trabalho? E aí eu vou tendo esses pensamentos. Ainda mais em épocas de crise de economia, né? É comum ver as pessoas pensando em manutenção do emprego. Preocupação excessiva é uma fonte direta de dores de cabeça, úlceras, ansiedade, estresse, podendo incluir afetar o sistema imunológico. Então, além disso, essa angústia e o volume aos detalhes pode pensar em afetar muito a atenção dessa pessoa com ansiedade, o que faz, né, que tenha dificuldade em focar nas coisas. O sétimo sintoma é ficar sempre próximo de um ataque de nervos. Uma pessoa ansiosa, ela está mais sensível, ela se estressa muito mais fácil, ela fica nervosa muito mais fácil. Não sei se você conhece ou você se identifica dessa forma. Pessoas que estão a ponto de entrar em um ataque de nervos podem passar uma euforia ao pranto rapidamente.
Então, sintomas como irritabilidade, mudanças de humor repentinas, sem explicação aparentes, surgem em momentos de maior pressão e estresse. Geralmente, um ambiente de trabalho que tem muita pressão, né? Ou então em casa também, muitas cobranças. Oitavo sintoma, medos irracionais, medo de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom o suficiente, essa sensação que eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, medo do fracasso, pânico de ficar sozinho ou sozinha, ou de não ser aceito também, persegue pessoas ansiosas. Campeões de autocrítica. Uma pessoa ansiosa, ela é muito autocrítica, chega até a ser um algoz de si próprio. Né? Quem usa esse termo é o cientista que fez o filme, né? Vários livros, me fugiu agora a palavra, o nome dele. Tá? Então ele fala sobre ansiedade. E aí ele fala sobre essa questão da crítica, né? Essa crítica em relação a si próprio. Uma pessoa ansiosa é muito crítica, passa a ser até masoquista, né? De tanta crítica em relação a si próprio. Como é que a gente é ser humano, a gente vai errar. Aí ela se sente culpada porque errou, ou errou com ela ou com alguém. Então se sente culpada ao extremo, e aí critica, eu não sou boa, eu não sou boa o suficiente. Então esse sentir, né, pode ser ao extremo. O excesso de medo pode comprometer a segurança das relações pessoais, seja no trabalho ou na família. O nono sintoma é inquietação constante, dificuldade de concentração, inquietação, fadiga, a sensação de estar cansada. Por que essa sensação de estar cansada? A mente não para, ela fica preocupada, pensando mil e uma coisa. Então, como forma de economizar energia da mente, quem tem ansiedade também tem esquecimento. O que eu ia fazer aqui? O que eu ia falar aqui? Então tem um excesso de informação, excesso de pensamento, que acaba tendo esquecimento. O que eu estou vendo mais aqui, no geral, pessoas ansiosas, a questão do esquecimento. Tem esquecimento com facilidade. Tá? Além dessa questão da concentração, atenção também, o indivíduo apresenta uma angústia intensa, não consegue ficar quieto, caminha de um lado para o outro, desesperadamente. Fatores que geram grande desconforto ao atrapalhar a conclusão de uma tarefa, além de afetar a qualidade de vida, da própria pessoa, também quem está do lado também acaba atrapalhando também, em alguns momentos. E o 10º sintoma são sinais físicos. Nos momentos de ansiedade pode surgir sintomas físicos que vão além das dores musculares, tremores, cansaço, sensação de falta de ar, asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias, suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, ou seja, vontade de ir no banheiro frequentemente, dificuldade para engolir, sensação de engasgo, tudo isso são sintomas físicos que pode acontecer a uma pessoa ansiosa. Aí vem o 11º sintoma, pensamento obsessivo. Pensamento obsessivo é uma incapacidade de ganhar controle sobre os pensamentos e também imagens angustiantes e recorrentes. Uma outra coisa que um ansioso também, ele tem muito medo de perder o controle da situação. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa, seja mulher ou seja homem, geralmente são pessoas, em alguns níveis, em algumas situações, são ciumentos. Pessoa ciumenta, ela quer ter o controle, né, ter o controle do outro. Só que ela não consegue porque a gente não consegue ter o controle sobre o outro. A gente consegue ter comando sobre a nossa vida e, em alguns casos, a gente, olhando para a gente acha que não tem o comando sobre a nossa vida em algumas situações, só que a gente tem. Então, uma pessoa ciumenta, ela fica
transtornada quando ela perde o controle da situação, da outra pessoa. Então, o 11º sintoma tem a ver com pensamentos obsessivos. Então, diante desse não controle, esses pensamentos acabam acontecendo. Se o namorado ou a namorada liga para outro, né, e não atende, os pensamentos começam a acontecer. Pensamento obsessivo, o que está acontecendo? Será que está com X, Y, Z, com pessoa X, enfim. Estudo de imagem cerebral indica que a associação a uma disfunção neurológica desconhecida que força pensamento em ciclos repetitivos. Então, o pensamento obsessivo tem isso como a base. Então, dessa forma, o pensamento também pode estar associado a transtorno, né, de humor, incluindo distimia, depressão, transtorno bipolar e também um sintoma definidor de transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e o transtorno de pânico e muitas outras condições psicológicas. E aí tem o outro, Brechó da Rose, seja bem-vindo. Aí tem um 12º sintoma, que é o perfeccionismo. Geralmente uma pessoa ansiosa, ela é perfeccionista. Agora, se a gente for mais próximo a essa palavra, o perfeccionista ele não gosta de errar. Ele odeia errar. Ele odeia errar e um receio que o outro critique. Então, o perfeccionismo se caracteriza pela insistência em estabelecer padrões altos, pela busca incessante em alcançá-lo, ou seja, uma pessoa perfeccionista, ele eleva a régua, vai em busca desse objetivo, porque ele eleva a mais e acaba se frustrando, né? Em vez de dividir essa meta em partes menores e ter a condição de alcançar e ter a motivação, né? Alcancei a primeira etapa, aí alcancei a segunda, vou ganhando confiança, a terceira, a quarta. Dessa forma, essa pessoa consegue alcançar o que ela quer. Então, de fato, os perfeccionistas muitas vezes têm alto desempenho, mas o preço desse sucesso pode ser a infelicidade e a insatisfação crônica. O perfeccionismo em excesso pode estar fortemente ligado ao medo de errar, ao comportamento de autossabotagem, e também que pode ser também a procrastinação. Então, desse modo, como a perfeição é algo praticamente impossível de se atingir, Moraes, seja bem-vindo, pessoas perfeccionistas acabam sofrendo com ansiedade por não conseguir atingir o objetivo estabelecido. Então, é como se, um exemplo, eu nunca corri, eu já quero correr 20 quilômetros. Dieta Mon, seja bem-vinda. É como se eu quisesse me frustrar nessa situação. É como se eu pagasse para me frustrar. Se eu nunca corri, eu quero já correr 20 quilômetros, eu não vou conseguir. Então tem muita gente que estabelece metas que não vai conseguir, só para alimentar internamente essa insatisfação, essa frustração interna que ela já está sentindo. Então o perfeccionista, né, o perfeccionismo, ele entra nessa história. O 13º sintoma são problemas digestivos. Eu falei que eu atendi uma paciente que toda vez na faculdade ela ia apresentar um trabalho, dava dor de barriga. Antes de apresentar, dava dor de barriga. Ou seja, era sempre um transtorno na hora de apresentar. Ela conseguiu se formar, só que com dificuldades, desafios diante da ansiedade. Em relação a isso, um sistema muito afetado pelo estresse e ansiedade é o gastrointestinal. Então, dores, má digestão, mal-estar no abdômen, diarreia, azia, são alguns dos sinais que você pode sentir com ansiedade. Então, consequentemente, a ansiedade excessiva e o estresse agudo podem alterar funções gastrointestinais por meio do sistema nervoso.
Como consequência dessas alterações, você pode surgir úlceras, gastrites, doenças inflamatórias e refluxo, né? Gastroesofágico, né? E síndrome do intestino irritável. Essa questão do refluxo é algo que é muito presente em muitos pacientes que eu atendo, tá? O refluxo. Então, pode ter uma simbologia refluxo, é tudo aquilo que você não teve a condição de falar, de expressar a sua opinião que você estava sentindo, e o corpo reage dessa forma, jogando para fora. Porque o refluxo é o quê? É o suco gástrico voltando, né, e saindo pela boca. Então é tudo aquilo que você não expressou, não conseguiu expressar. Então, uma das coisas que você precisa, como uma pessoa ansiosa, você precisa fazer um diário das emoções, colocar no papel tudo aquilo que você está sentindo, para elaborar, para que não sobrecarregue essas partes do seu corpo. Então você vai fazer esse processo. E aí uma pergunta que você pode me fazer: Whindersson, como é que eu posso fazer? Quais são estratégias que eu posso estar controlando essa ansiedade? Eu já falei aqui agora, fazer o diário das emoções, porque uma boa base da ansiedade é tudo aquilo que eu não consegui colocar para fora, expressar, ele vem em forma de sintomas, seja na questão de o ataque cardíaco, tremedeira nas mãos, tudo isso, tá? Então você pode fazer esse diário das emoções. Uma outra coisa que você pode fazer é procurar sessões de psicoterapia, né? Eu sou psicólogo, né? Tem um processo também de mentoria de inteligência emocional, tem algumas ferramentas, aplicações que você pode realmente diminuir bastante, né, a ansiedade, né? É uma mudança de mentalidade, tá? O que seria a psicoterapia? É um processo que você pode ajudar, né? E muitos indivíduos que sofrem com ansiedade, é um tratamento colaborativo baseado em relação entre um indivíduo e um psicólogo, um terapeuta, baseado em um diálogo onde você tem um ambiente de apoio que permite falar abertamente com alguém, que o objetivo sem julgamento, é uma pessoa que não vai acolher você, vai aceitar você do jeito que você é, do jeito que você está ali naquele momento, e vai acolher você da melhor forma possível. Então você e o seu psicólogo vão trabalhar juntos para identificar e mudar padrões de pensamento, comportamento que impede de você sentir o seu melhor, aumentando o autoconhecimento, a resiliência e a autoconfiança. Porque em muitos casos a ansiedade tira a autoconfiança e a autoestima. A pessoa se sente incapaz de fazer certas coisas, de levar uma vida normal baseada na ansiedade. Esse é o sentimento que essa pessoa tem. Então, eu falei do praticar a atividade física, né? É uma coisa também que você pode buscar. Atividade física, como eu falei, libera a serotonina, a endorfina, libera hormônios que vai facilitar que você dê o alívio na ansiedade. Claro que não é só atividade física, como eu falei, a psicoterapia vai ajudar nessa mudança de pensamento e comportamento que você, caso você esteja sofrendo de ansiedade. Então, fazendo isso de forma regular vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, prevenir de doenças cardiovasculares, obesidade. Então, vai aumentar o bem-estar, vai aumentar a disposição, a produtividade do seu trabalho, vai diminuir a insônia, vai facilitar, você vai dormir melhor com atividade física, vai melhorar a saúde mental, prevenindo de depressão. A ansiedade pode levar à depressão. Todo esse processo é interessante. E trabalhar com metas pequenas. Se você nunca correu, nunca andou, você pode começar com 20 minutos, 30 minutos, essa semana, 3 vezes por semana, na outra 4 vezes, você pode botar 35, 40 minutos, você vai correndo gradativamente. Dizem que aos poucos você chega ao longe, né? Então você fazendo aos poucos, mas de forma constante,
é muito melhor do que você chegar e fazer de vez e o restante dos dias você não fazer. Então é bem interessante isso. Praticar meditação é uma outra coisa que vai ajudar bastante a ansiedade. Né? Você sentar. Tem muita gente que não consegue meditar, parar um pouco, silenciar a mente, mas vá, como eu estou falando, aos poucos. Comece com 5 minutos, depois aumente para 10 minutos, bota uma música guiada. Né? No YouTube tem músicas que vão facilitar esse processo. Né? Neia, seja bem-vinda. Então a neurociência fala que já está comprovado que a prática da meditação contribui para aumentar a região do córtex, né? Córtex pré-frontal esquerdo e a região responsável pelo sentimento de felicidade. Né? Então, com 5 minutos diários né, e observando a respiração, já são suficientes para você começar a ver resultado. Então, você vai estimular através da meditação, que é a respiração, e se manter tranquilo diante desse processo. Tem o Mindfulness também, que é uma das intervenções que reduz o estresse, aumenta o sistema imunológico, enfim, vai contribuir bastante também. Ouvir música relaxante, música que você goste, também é uma outra forma que você vai ajudar bastante na ansiedade, né? Na questão para diminuir a ansiedade. A música ajuda a relaxar, a extravasar, a expressar, a dançar, a celebrar, a interiorizar, a descansar. Ainda mais no Brasil, onde a narrativa social, né, e o cotidiano são musicais. O dia a dia é musical. Então ela tem um elemento terapêutico por excelência. É algo medicinal, sem contraindicação à música, né? Então, qual foi a última vez que você curtiu a sua música preferida? Então, já comece, né? Já agora de noite, bota a sua música favorita e já comece a relaxar aí. Mantenha uma alimentação saudável. O cérebro saudável é uma linha de defesa contra ansiedade, depressão e transtorno de humor. De fato, algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores que estimulam o bom humor. Né? Eu falei da serotonina, então são neurotransmissores que, através da sua alimentação, você pode estimular o seu corpo. Eu sempre digo que o nosso corpo, ele é uma farmácia ambulante. É uma farmácia ambulante onde você vai estimular, pode ser pela alimentação ou por exercícios que você pode fazer. E aí vai ser fornecido para o seu corpo tudo aquilo que você precisa. Todos nós passamos por momentos de ansiedade e estresse. Se forem muito frequentes e muito intensos, pode indicar necessidade de auxílio de profissionais especializados. E, como eu falei, né, eu sou psicólogo, sou coach, sou terapeuta, sou mentor. E todo esse processo, né, todo esse método, a gente faz aqui, tá? Eu atendo, né, diariamente como psicólogo. Tem muitos casos de sucesso em relação à ansiedade. Caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, é só mandar mensagem, seja aqui ou no direct. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o Whindeson Moraes Coach, você pode deixar seus comentários, suas perguntas, que eu vou estar respondendo você. Tá? Eu espero que tenha feito sentido para você essa live, que foi informativa, trazendo tudo sobre ansiedade, e que aquilo que eu não pude responder aqui, ou ficou a dúvida, você pode mandar no direct ou aqui deixar nos comentários, tá bom? Beijo no coração de vocês, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.